TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 23 de março, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: petropolitanos que vivem em área de risco se manifestam e pedem por moradia em local seguro. Mais vítimas das chuvas de Petrópolis são identificadas. Defensoria Pública do Estado estipula um prazo de 24 horas para a Prefeitura de Petrópolis fazer a distribuição das cestas básicas doadas pelo Ministério da Cidadania para as vítimas da chuva do dia 15 de fevereiro. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Na manhã de hoje, uma manifestação foi realizada em Petrópolis. Os presentes cobraram ações efetivas das autoridades em relação aos estragos e às vítimas das chuvas que atingiram o município este ano. A quarta-feira em Petrópolis foi marcada por um protesto. Pessoas que moram em área de risco e vítimas da tragédia causada pelas chuvas cobram do poder público medidas efetivas para ajudar a população. Cadê as obras? Se você andar pelos bairros, você vai ver. Não tem limpeza, não tem gente trabalhando nos bairros. Acontece, morrem mais pessoas. O aluguel social não saiu até agora. O sentimento dos manifestantes é de raiva, angústia e medo, já que muita gente ainda mora em áreas que a situação é de risco. A gente hoje sai de nossas casas, sai do nosso trabalho, se despede das nossas famílias, em busca de luta, em busca de justiça, porque o acidente pode ser natural, pode ter sido a natureza se revoltando, mas é criminoso também quando a nossa prefeitura não fez nada para conter. De acordo com moradores da Rua Itália, localizada no Valparaíso, que foi fortemente atingida no dia 15 de fevereiro, a limpeza e busca inicial pelos corpos foi feita pelos moradores. A situação de quem mora no local é de angústia. Defesa Civil foi lá, interditou tudo, mas a gente não tem segurança, estão invadindo casa de morador lá agora. Minha casa foi interditada nos primeiros momentos, né? Depois falaram que a minha casa está em risco médio. O que é risco médio? O que seria risco médio? Aconteceu já tem mais de um mês, a nossa casa teve mortos também, eu perdi tudo. Nós estamos precisando do aluguel social, que está sendo muito burocrático. Os donos das casas não querem alugar. Claudineia morava com 4 pessoas na rua João Felipe Klibel. A lama invadiu sua casa há quase um mês. Ela e a família tiveram que deixar o local. É uma dor que você não tem noção. Eu perdi meu maquinário, que eu faço roupa de academia. É uma sensação horrível, horrível. Não tem nem palavra para falar. Além de reivindicar por direitos de moradia segura e aluguel social, os manifestantes se sentem abandonados e pedem por um prefeito mais presente. E a gente sabe que tem verbas para isso, só que o prefeito, ele está na casa dele, ele está sem nenhum problema, ele tem alimento, ele tem casa, a família dele, está todo mundo protegido. Moradores do Alto da Serra também estiveram no local. Tenho 2 gatos, todas as casas que eu arranjo não aceitam animais, sem contar que a gente ainda tem que tirar do dinheiro do bolso. Voltei para minha casa e estou morando com uma encosta atrás de mim e até agora não tenho resposta nem da Defesa Civil, nem de ninguém. Lúcia Maria tem 42 anos e mora com seu filho no Floresta. Há mais de um mês está na casa de parentes desde que sua casa foi interditada. Nós lutamos muito para construir tudo que nós temos e ter que começar do zero, né? É muito complicado. Pelo fim da manhã, o ato cresceu e interditou os 2 sentidos da Avenida Queller. Petrópolis está difícil, todo mundo perdeu um monte de gente. Estou errado não, estou certo. Na parte da tarde, o protesto chegou próximo ao obelisco, por isso a CPTrans precisou transformar a Rua do Imperador sentido museu em mão dupla. Nós estamos lá na Rua Nova abandonados, né?
caiu tudo lá, nossos vizinhos estão com as coisas lá, a gente não está conseguindo tirar as coisas, eu não tenho como voltar para minha casa, estou num abrigo, só que eu não estou tendo assistência de ninguém. Eu acho que a nossa vida é muito mais do que cesta básica, é muito mais do que doação de roupa. A gente está falando de vidas, a gente precisa de vidas, precisa que as ruas sejam limpas, que as obras do morro sejam feitas. Cidade unida jamais será vencida! Cidade unida jamais será vencida! E depois do protesto, a Prefeitura de Petrópolis recebeu os líderes comunitários de alguns bairros. Após exigirem respostas e um posicionamento do poder público, líderes comunitários de Petrópolis se reuniram com o secretário de governo, Rafael Simão. Eles reivindicavam clareza com a utilização das verbas, liberação do aluguel social e mais atenção da Defesa Civil nas áreas que ainda estão interditadas. Trouxemos a representatividade de cinco bairros no momento, os secretários comigo, né, acompanhando a conversa. Nós ouvimos cada reivindicação que vai desde limpeza, obras, pedra, enfim, todos os pontos que a comunidade tinha dúvida. Nós respondemos a todas as perguntas e deixamos o canal aberto ainda para a comunidade se manifestar. Após denúncias de que a Prefeitura não recolheu as doações feitas pelo Ministério da Cidadania às vítimas da chuva do dia 15 de fevereiro, a Defensoria Pública do Estado estipulou um prazo de 24 horas para o governo municipal tomar alguma medida. Nesta terça-feira, a Defensoria Pública de Petrópolis, por meio da Recomendação 013 de 2022, estipulou um prazo de 24 horas para que a Prefeitura de Petrópolis distribua as cestas básicas doadas pelo Ministério da Cidadania. A Defensoria foi acionada pelo vereador Eduardo do Blog no último dia 18 de março, por meio da Câmara Municipal de Petrópolis. Estou aqui para defender a minha cidade, a minha gente, que é Petrópolis, vítima dessa tragédia, a maior da nossa história. Imaginem o meu espanto ao chegar hoje pela manhã no Ministério da Cidadania e descobrir que o prefeito Rubens Bom Tempo ainda não foi buscar as quase 9.000 cestas básicas doadas pelo Ministério da Cidadania para a nossa população. É ilegal isso? Não, não é ilegal, mas é imoral, é uma vergonha, é uma maldade, é uma crueldade com a população petropolitana. Por conta das chuvas que atingiram a cidade no dia 15 de fevereiro e 20 de março, mais de 1.000 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Até o momento, 430 famílias deixaram os pontos de apoio após receberem o benefício do aluguel social no valor de R$1.000. De acordo com o documento, a medida foi tomada em critério de extrema urgência e estipula que a Prefeitura retire e distribua as 8.750 cestas básicas que estão armazenadas em um galpão em Mesquita, na Baixada Fluminense, aos 23 pontos de apoio em Petrópolis, que atualmente atendem cerca de 900 pessoas. Na recomendação enviada à Defensoria Pública, o vereador considera a ação da Prefeitura imoral com as vítimas das chuvas e desrespeitosa com os voluntários que enviaram os alimentos. Já no documento da Defensoria Pública, foi considerado que a Prefeitura não tomou nenhuma medida para evitar uma nova catástrofe na cidade. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que está com alimentos em quantidade suficiente para atender as famílias atingidas pelas chuvas. O município informou também que, como a cidade recebeu doações de todo o Brasil, a Prefeitura usou o material do Ministério da Cidadania, que está em Mesquita, como uma espécie de reserva por questão de logística e armazenamento correto dos alimentos. E ainda falando sobre a tragédia que atingiu Petrópolis, a Polícia Civil identificou todas as vítimas da chuva do dia 20 de março. Além disso, na terça-feira, o corpo de Antônio Carlos, que morreu na tragédia de fevereiro, também foi localizado. Ele era um dos passageiros dos ônibus que foram arrastados pela enxurrada para dentro do rio Quitandinha. Mais uma vítima do deslizamento na rua Washington Luiz foi encontrada nesta quarta-feira. O corpo é de Miriam Gonçalves do Vale, que era a única ainda desaparecida desde a forte chuva de domingo. Na terça-feira, os bombeiros conseguiram localizar outras 4 vítimas do temporal. Agora, o número de óbitos confirmados chega a 7. Além de Miriam, até o momento, a Polícia Civil identificou as vítimas Carmelo de Souza, Nelson Ricardo Ferreira da Costa, Jussara Belarmino Souza, Heloísa Helena Caldeira da Costa, Mário Augusto Queiroz Carvalho, Vanila de Jesus da Silva e Antônio Carlos dos Santos.
7 delas perderam a vida nesta última forte chuva, e uma delas foi identificada como sendo uma das vítimas que estava desaparecida desde a tragédia do dia 15. A Polícia Civil confirmou que Antônio Carlos dos Santos estava dentro de um dos ônibus que foi arrastado para dentro do rio, na rua Washington Luiz, no dia 15 de fevereiro. Portanto, agora já são 234 vítimas desta tragédia e ainda há 3 pessoas desaparecidas. Em relação ao dia 20 de março, já são 7 mortes confirmadas, totalizando 241 vítimas das chuvas. Os corpos de Heloísa e Nelson, mãe e filho, foram resgatados primeiro. Depois, os bombeiros localizaram os corpos de Mário Augusto, que estava na mesma casa de Nelson e Heloísa, onde um cachorro foi encontrado com vida em meio aos escombros. Na mesma casa, foi encontrado o corpo da adolescente Vanila de Jesus, sobrinha de Antônio de Jesus Gonçalves, que foi encontrado com vida e encaminhado para o Hospital Santa Teresa. Ele recebeu alta nesta quarta-feira. Da tragédia de fevereiro, ainda estão desaparecidos Pedro Henrique Braga Gomes da Silva, Heitor Carlos dos Santos e Lucas Rufino. De acordo com os bombeiros, as buscas por 2 das vítimas da chuva de fevereiro seguem na rua Washington Luiz, no centro, e no Morro da Oficina. E você vai ver depois do intervalo. MPRJ recomenda que o município de Petrópolis dê transparência sobre a destinação dos gastos com as chuvas. Jovens são responsáveis por auxiliar no resgate de homem que ficou soterrado em Petrópolis no dia 20 de março, na Washington Luiz. Operação conjunta entre secretarias municipais, Conselho Tutelar, Polícia Civil e Polícia Militar fiscaliza hotéis no centro de Teresópolis. Seveste abre inscrições para cursos de moda e costura em Nova Friburgo. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Na manhã de hoje, as Secretarias de Desenvolvimento Social, Segurança Pública e de Fazenda, em parceria com diversos órgãos de Teresópolis e a Polícia Militar, deflagraram a operação de fiscalização nos hotéis do centro da cidade com a finalidade de coibir ações de exploração infantil e outras possíveis atividades ilícitas. 2 dos 3 hotéis fiscalizados foram autuados por falta de alvará de funcionamento. 2 menores em situação irregular também foram identificados. De acordo com as denúncias, menores de idade vítimas de trabalho infantil, em sua maioria usada para a venda de balas nos sinais da cidade, ficariam hospedados nos principais hotéis populares do centro, desacompanhados dos responsáveis legais. A Operação Criança Protegida foi criada para coibir este tipo de ação. Agora a gente volta a falar sobre a tragédia de Petrópolis. Antônio foi uma das vítimas de um deslizamento de terra na rua Washington Luiz após o temporal registrado no último dia 20. Ele ainda conseguiu pedir ajuda de 2 vizinhas que acionaram o socorro. O bombeiro já está aí embaixo! A mulher gritando no vídeo é Giovana Gomes, moradora da rua Duas Pontes, um local próximo da rua Washington Luiz. No momento em que a casa deslizou, quem estava por perto conseguiu ouvir com clareza. O barulho foi muito alto. Giovana relatou que quem viu a casa desabar foi sua mãe e então chamou pela filha. Quando eu abri a janela, eu só consegui ouvir socorro, socorro, me ajuda. E não tinha como a gente chegar até lá. As ruas estavam muito alagadas ainda. As Duas Pontes geralmente costumam encher mesmo, já é normal e dessa vez não foi diferente. E a única maneira que a gente conseguiu poder ajudar a pessoa que estava gritando socorro foi tentando me comunicar.
Foi nesse momento que eu comecei a gritar, me comunicando, por mais que pareça que era algo muito perto. O morro é distante, então eu precisava fazer muita força para que ele me ouvisse, assim como ele estava fazendo força para que alguém ouvisse ele naquele momento. Você consegue falar seu nome? Nelson! Giovana disse que desde o começo era possível identificar que os gritos eram feitos por um homem. E a todo momento, as respostas eram para mostrar que tinha alguém que o escutava. Eu disse que o bombeiro já estava vindo, que ele já estava ciente, que estava tentando chegar, mas que a rua estava alagada. Para ele tentar manter a calma, que o bombeiro estava próximo, o bombeiro tentou chegar as 3 vezes. Só na terceira vez que conseguiu chegar até o local, porque as ruas estavam muito cheias. E a gente foi se comunicando como possível. Eu perguntei qual seria o nome dele, ele respondeu, mas eu não conseguia ouvir claramente qual era o nome dele. E aí, no meio dessas divulgações, eu recebi que o nome da pessoa poderia ser Nelson, que era um dos moradores dessa casa. E eu gritei e perguntei, seu nome é Nelson? E ele disse que não. Ele respondeu que não, mas eu também não conseguia entender qual era o nome que ele estava dizendo. Outra moradora do mesmo prédio que tentou auxiliar foi Laís. Elas disseram que por volta de 8 horas foi quando tudo desabou. E o corpo de bombeiros foi chegar entre 11 e 11h30. Durante todo o tempo, elas mantiveram contato com o morador para saber se estava tudo bem. A gente conversou com o suposto que a gente supõe que seja o Antônio até o momento da Defesa Civil chegar, até o momento do resgate chegar. Ele continuou, ele parava um pouco, ficava em silêncio, e aí minha vizinha gritava e ele dava um sinal de vida. Então essa comunicação foi até o momento do resgate. Ele estava gritando até o momento do resgate, pedindo socorro e a gente se comunicando com ele, falando que já estava chegando. Até 11h30 eu mantive contato com essa pessoa, acreditando de que era o Nelson. E no final de tudo, eu tive a notícia de que não era o Nelson, uma seguidora minha do Instagram que estava acompanhando tudo, disse que entrou em contato com uma outra pessoa que também morava na casa, ligou pro telefone do Antônio, que era uma outra pessoa que morava na casa, e os bombeiros atenderam, disseram que o Antônio estava bem, que estava indo pro hospital. Então eu acredito que, na verdade, quem estava me respondendo era o Antônio. As meninas conseguiram entrar em contato com os familiares das vítimas, já que eles não conseguiram falar com a Defesa Civil e desta forma tentaram ajudar quando as notícias de desaparecimentos e óbitos chegaram para quem ficou e sofre com as perdas. O sentimento que dá, a sensação que dá é que a gente está abandonado, que estamos abandonados, estamos com medo, né? A população inteira, acredito que a população inteira de Petrópolis esteja com medo porque nós não sabemos onde é seguro. O maior sentimento que a gente tem é de medo, de tristeza pelas pessoas que não conseguiram sobreviver e gratidão por ter ajudado conforme eu pude com essa vítima, né, com o Antônio. E desejo a toda a família muita força, não só a família, como toda a nossa cidade, e que estejamos realmente juntos para ajudar um ao outro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu na terça-feira uma recomendação ao município de Petrópolis de transparência à população sobre os gastos referentes às chuvas. A Prefeitura tem 5 dias para se manifestar. A recomendação é para que o prefeito Rubens Montempo regularize o portal da transparência dos recursos empregados em razão dos desastres causados pelos episódios de fortes chuvas na cidade. O MPRJ aponta que a prefeitura só divulgou os recursos recebidos sem dar completa transparência sobre a resposta ao desastre, o que é ilegal, segundo o Ministério. O documento fixa o prazo de 5 dias para a manifestação por escrito do prefeito Rubens Montempo. O descumprimento pode acarretar em medidas judiciais e extrajudiciais. Essencialmente, o que tem ali são as verbas recebidas e os decretos editados pelo prefeito referentes ao desastre. Esses dados eles não são suficientes para garantir o direito de informação da população. É preciso que nesse portal estejam dispostos, estejam transparentes para a população também os gastos realizados com a resposta ao desastre, né? Então tem que ter os contratos feitos, as dispensas de licitação, as notas fiscais, tudo isso tem que estar ali em fácil acesso para que qualquer cidadão possa consultar e possa se informar. O MPRJ pede que a medida seja cumprida através da alimentação do portal.
É de direito da população saber qual é a destinação dos gastos. A atualização do site permite que a sociedade tenha pleno conhecimento e acompanhamento da movimentação do dinheiro. Claro que tem direito da população saber onde que está indo esse dinheiro. E outra coisa, a situação que está nos bairros, ninguém está vendo os bairros, só está vendo o centro da cidade. Os bueiros entupidos que vêm dos bairros, aí vem a chuva, aí acontece que é isso que você vê aí agora. Isso é uma coisa primordial, né? Que a gente deveria estar sabendo e não tem nenhuma informação disso. Mas eles não vão fazer isso, né? Já está tendo até um protesto contra isso. Os rios, você vê, teve a primeira enchente de um mês, teve a segunda, não limparam, aconteceu de novo. Igual eu morava na Ana Elizabeth Weber. Eu me mudei de lá por causa da chuva, aconteceu de novo, do lado da onde eu morava. Mas eles não estão tomando providência nenhuma. Com certeza a gente tem que saber sim, é direito nosso, né? O que eles fazem, eles não tiram da gente? Não tira? Então a gente tem o direito sim de saber para onde está indo. De acordo com o Ministério Público, o município de Petrópolis incide em ilegalidade ao não dar completa efetividade ao princípio da publicidade, deixando de divulgar em sua página na internet informações completas sobre a gestão pública dos desastres, que causaram mais de 200 óbitos e deixaram centenas de desabrigados na cidade imperial. E a população petropolitana não acredita que estas verbas vão ser destinadas de forma correta. Nunca teve, não vai ter. Pode esperar que não vai ter mesmo. Será? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não vai ser. Esse dinheiro vai ser extraviado para algum lugar. Eu acho que não. A gente tinha que distribuir isso legal. Tem muita família passando muita necessidade. Em casa, não tem onde morar, não tem casa, não tem nada, fica a Deus dará. Acho que não. Deve ter sido só para a limpeza do centro da cidade, mas os bairros mesmo, que é o que precisa, não está tendo. O Rubens Bom Tempo não fez nada. Ele dá R$200 para aquele auxílio para as pessoas que ficaram desabrigadas, sem teto. R$200 e o Cláudio Castro fez muito mais do que ele. Poxa, vamos sair do gabinete, ô senhor Rubens Bom Tempo. Vamos para a rua pegar chuva, vamos pegar lama, vamos botar o pé na lama. Em nota ao Correio da Manhã, a Prefeitura de Petrópolis informou que está na fase de finalização dos contratos e, posteriormente, vão ser realizados os pagamentos às empresas que prestaram serviços ao município. À medida que esses pagamentos forem realizados, os contratos vão ser disponibilizados no portal. Agora a gente muda de assunto e fala sobre oportunidade. O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário, o CEVEST, abriu novas turmas para os cursos de moda e costura, com o objetivo de qualificar alunos para o mercado de trabalho de Nova Friburgo. Mais de 22 mil profissionais já foram formados nos cursos do CEVEST, que são gratuitos. José Loyola Bechara e Elbert Ehringer, secretário e subsecretário de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo, estão dando continuidade às atividades que já atendem à demanda das empresas da cidade, como os de corte industrial e costura plana, que são os mais procurados, além de modelagem plana, modelagem íntima, controle da qualidade, artesanato com reciclagens, bolsas e ecobags e técnicas indianas. Novos cursos também estão sendo oferecidos, como os de desenho de moda, criação e desenvolvimento de coleção, história do vestuário e ilustração para desenho de moda. As pessoas interessadas podem se inscrever comparecendo à Secretaria de Ciência e Tecnologia na sede da Avenida Alberto Braune, número 223, no segundo piso da antiga rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura. As inscrições também são feitas através do site cevest.pmnf.rj.gov.br ou através do telefone 22 25 25 9145. A idade mínima exigida é de 16 anos. E você vai ver depois no intervalo. Passageiros e motoristas reclamam do trânsito em Petrópolis. Após nova chuva, sobe para 620 o número de pessoas desabrigadas em pontos de apoio da Prefeitura de Petrópolis. Nova Friburgo inaugura sala de vacinação de BCG na maternidade. Sala Lilás faz atendimentos às mulheres sul-paraibanas. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo?
A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Desde a tragédia de fevereiro, mais de 1.200 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas em decorrência das chuvas em Petrópolis. Atualmente, 620 petropolitanos permanecem nos pontos de apoio. Muitos estão há mais de um mês abrigados em escolas e sonham com o momento em que poderão, de fato, recomeçar. Imagina só poder contar com o que você tem no bolso, ou com o que você conseguiu tirar de dentro de casa às pressas antes dela desabar. Esta é a situação de Josiele Carvalho, uma das vítimas afetadas pela tragédia registrada em fevereiro em Petrópolis. As fortes chuvas levaram centenas de vidas, casas, lembranças e conquistas. No dia 15, eu deixei um pouquinho antes de cair tudo com meus 3 filhos, fui pro bar achando que estava segura no bar. Ficou meu irmão, meu esposo em casa, minha irmã do lado. Meu irmão e minha irmã morreram lá em cima na casa, junto com os vizinhos. E eu estava no bar, o bar também caiu e ficou 2 filhos meus soterrados no bar. Eu consegui voltar com um parente de uma moça que estava com a gente, que morreu do nosso lado, para tirar meus filhos. Meus filhos saíram com vida, machucados, mas com vida. Josiele conta que desde que perdeu tudo, não houve um momento sequer que conseguiu um local acolhedor para se abrigar. Além das perdas, ela e a família precisaram lidar ainda com situações de grande estresse. Mandaram a gente para a igreja, da igreja botaram a gente no abrigo lá no Morém. Nesse abrigo no Morém, quando chegou no sábado, um representante do prefeito chamou a minha família e uma outra família para conversar, que era para a gente arrumar um lugar para ficar, sabendo da previsão do tempo, que era para a gente arrumar um lugar para ficar, que as escolas iam voltar na segunda-feira e que a gente precisava sair do abrigo e que o prefeito ainda não sabia para onde ia mandar a gente, então não tinha para onde mandar e a gente tinha que se virar e arrumar uma casa para ficar. Interditaram a casa com a gente dentro de casa, sem nem avisar ou tirar a gente de lá, e aí o amigo do meu esposo que tirou e trouxe a gente aqui para a igreja de novo. E sobre o aluguel social, a gente não está tendo opção nenhuma, porque ninguém quer alugar para a prefeitura. Quem conseguiu foi os primeiros, uma falta de organização, não tiraram as famílias grandes, machucadas, essas coisas não. Quem está conseguindo é pelas ONG. O prefeito falou na TV que 600 famílias conseguiram, mas conseguiram pelas ONG, porque as ONG deram 3 meses para essas famílias, entendeu? Aí, como com 3 meses, as pessoas aceitam, mas a prefeitura quer pagar só a partir do dia 15 de abril. E como que o pessoal vai aceitar? Você entrar na casa para depois pagar. Ninguém está aceitando aluguel social. Eu estou desde o dia 15 de fevereiro andando para lá e para cá em abrigo, com 3 crianças. Pelos abrigos de Petrópolis já passaram mais de 1.200 pessoas. A Igreja Santo Antônio do Alto da Serra foi um local que chegou a receber parte dos desabrigados da chuva do dia 20 de março, mas estes vitimados já conseguiram outro lugar para ficar. Atualmente, o ponto de apoio abriga parte das vítimas da primeira chuva em fevereiro. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, está cada vez mais difícil encontrar espaços para a construção de conjuntos habitacionais na cidade. Em 2014, foi liberado um espaço no Caetitu para a construção de mais de 400 imóveis. Atualmente, a cidade consta com mais de 10.000 imóveis interditados como áreas de alto risco. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, até o último domingo, 430 famílias que deixaram os pontos de apoio moram em casas seguras por meio do programa do aluguel social. Mas ainda tem muita gente que não conseguiu o benefício ou casas disponíveis para alugar e seguem se dividindo entre os abrigos e imóveis interditados. Eu não estou me sentindo mais confiante em permanecer na cidade. No entanto, existe a divergência da permanência no local devido ao contrato em outro município ser por somente 6 meses.
O que eu considero injusto, uma vez que o município e o Estado não dispõem de locais seguros para que a população pudesse permanecer na cidade. Então é uma questão que deve ser revista com urgência, porque várias pessoas já tiveram que abandonar o município e essa cláusula de 6 meses, inclusive, dificulta o contrato com outros locais. É um empecilho muito grande que as pessoas estão tendo. A moradora, que preferiu não se identificar, relatou ainda que sequer sabia que a casa onde vivia estava em uma área de risco. Só depois de ver os vizinhos deixando os imóveis, soube do parecer dado pela Defesa Civil, que, segundo ela, não chegou a ser comunicado a todos. Mas diretamente a Defesa Civil não esteve lá em nenhum momento e comunicou com a gente a necessidade de desabar, de desocupar nada. A gente ouvia sempre e via um mapa com outros vizinhos que conseguiram laudo já com bastante antecedência, que demarcava a área toda como área insegura para permanência. A insegurança é do que vai ser feito do imóvel, eu não pretendo voltar. Mas realmente, o que vai ser feito do imóvel, se vai ser feita uma contenção, se eu vou poder vender, alugar ou qualquer coisa, essa insegurança existe. A Prefeitura de Petrópolis não se manifestou em relação aos problemas mostrados na reportagem. As principais ruas de Petrópolis continuam interditadas, por isso houve o registro de congestionamento em diversas localidades. As ruas de Petrópolis, principalmente as que dão acesso ao centro do município, continuam interditadas para o trabalho de limpeza e revitalização. Por isso, o terminal rodoviário apresentou movimentação intensa nesta quarta-feira. Os passageiros relataram a demora dos ônibus e a espera de até 1h30. Tá horrível, estou aqui já 1 hora esperando o Sargento Buenig, ele não veio. Já teve 3 Alto da Serra e Sargento Buenig até agora não. E não está tão ruim de chegar até aqui. Ele está parando na metade do caminho, a gente tem que subir tudo a pé. E eu tive que vir tomar injeção, teve que comprar remédio, você tem que sair de casa. Tá um absurdo isso, não pode ficar assim. Só tem o sargento, mas demora muito. Quando tem aula, quando as pessoas largam do serviço, chegam em casa quase na hora de voltar, porque fica uma fila tremenda. Faça alguma coisa pelo povo. Tá bem, Neta. Eu demorei 1 hora e alguma coisa do Quitandinha até aqui na cidade. A Coronel Veio está praticamente parado para vir para cá. Tá devagar sim, como sempre, né? Ainda mais agora, nessa situação aí, né? No momento a gente até entende, né? Mas a verdade é que mesmo antes, né, de tudo isso aí acontecer, nosso transporte já vai vindo lentamente, já há algum tempo já. Infelizmente, é uma coisa que a cidade está deixando muito a desejar, né? De acordo com a CPTrans, foi implantada a linha de ônibus especial número 200, que faz Alto da Serra Centro, para atender os moradores do Vila Felipe, Chácara Flora, Sargento Buenig e Meio da Serra. São 3 veículos que funcionam a cada 15 minutos e ligam o Terminal Centro ao BNH, e vão das 5 horas da manhã e o último horário é às 11h30 da noite. Os passageiros têm aprovado a iniciativa. Tá perfeito, tá ótimo. Tem ajudado muita gente. De acordo com o Cetranspetro, 94% das linhas de ônibus foram restabelecidas nesta quarta-feira. Com as ruas interditadas para obra e limpeza, alguns motoristas relataram congestionamento em algumas partes. Além disso, nesta quinta-feira, as aulas também vão retornar. E a pergunta que fica é o que vai ser da mobilidade na cidade. Espero que quando as obras começarem mesmo, aí vai ficar complicado. Do Alto da Serra tá razoável. Tá muito ruim. Tem que melhorar muita coisa aqui na cidade. Tá precisando de muita melhoria, principalmente no trânsito. Trânsito Quitandinha até que tá hoje tá bem suave. Em comparação da tragédia do mês passado, né? Tá bem mais tranquilo, mas ainda assim tá um caos andar na cidade e é muito triste a gente ver tudo novamente, né? Mó tempão para chegar aqui ali, ó. Tem uma árvore ali caída ali que tá brabo. Esta semana, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo inaugurou a sala de vacinação de BCG no Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro. O imunizante BCG é usado para a prevenção da tuberculose, doença contagiosa provocada por uma bactéria que atinge os pulmões, ossos, rins e meninges. Essa é uma vacina administrada logo após o nascimento do bebê e está incluída no calendário básico de vacinação da criança. Agora, com a inauguração da sala de vacinação de BCG no Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, vão poder ser imunizadas de forma mais acessível e segura. A UBS do Suspiro
vai continuar com a vacina sendo ofertada às segundas-feiras, a partir de 1h da tarde, para outros casos, como nascidos em hospitais privados. Enquanto na maternidade haverá as segundas, quartas e sexta-feiras, cobrindo assim também os nascidos nos outros dias na unidade. Com a ampliação dos serviços oferecidos na rede SUS de Nova Friburgo, os bebês que nascem na maternidade já saem do hospital com CPF, certidão de nascimento, cartão do SUS, vacinas BCG e hepatite B aplicadas e teste da orelhinha e linguinha realizados. A Sala Lilás de Paraíba do Sul está em pleno funcionamento. O espaço dá suporte às mulheres vítimas de violência doméstica. A unidade tem como objetivo auxiliar as vítimas com atendimento especializado e multidisciplinar. As interessadas em conhecer o local podem comparecer ao CREAS, que fica na Praça Marquês de São João Marques, no centro da cidade, próximo ao Jardim Velho. Para mais informações, basta ligar para o telefone 24 2263 5554. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.